João, capítulo 4. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão nos visitando. É um grande prazer tê-los conosco. Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa. São 20 versículos de um texto conhecido por nós. A partir do versículo 4 deste capítulo, diz assim a palavra do Senhor: E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se ainda junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar o poço, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: Vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar e pedir para Deus falar conosco? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso, por esse privilégio que nós temos agora de ouvir a Tua palavra. Deus, a Tua palavra gera fé em nós, e nós queremos e precisamos que a nossa fé seja acrescida. Então eu peço a Deus que o Senhor possa acrescentar um pouco a nossa fé, acrescentar um pouco a nossa vida espiritual, acrescentar um pouco o nosso relacionamento com o Senhor. Deus, fala conosco através da Tua palavra. Tira todo o impedimento, Senhor Deus. Abre, Senhor Deus, a nossa mente. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que o Senhor
tem falado. Deus, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Nós estamos preparados para ouvir o Senhor falar conosco. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor falar conosco, ó Deus. Então nós repreendemos todo tipo de impedimento, toda distração, ó Deus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, ó Deus. Toda a fortaleza na mente está quebrado no poder do nome de Jesus. Toda dureza no coração, ó Deus, nós declaramos dissipada, Senhor Deus, essa dureza pelo poder do nome de Jesus e pela palavra do Senhor, que é capaz de penetrar entre juntas e medulas. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Amém. Eu quero ministrar nessa noite sobre o tema adoração. E para nós ministrarmos sobre adoração, é importante nós sabermos o que é adoração. O dicionário traz algumas definições sobre o termo adoração, e eu acho que isso é muito importante para nós. Porque se nós viemos à igreja, se nós frequentamos a igreja, se nós participamos de uma igreja que o tempo todo motiva a adoração, fala sobre a adoração, então nós não podemos deixar de ter conhecimento sobre o tema que é tão falado e nós ouvimos tanto. O dicionário diz que adoração é o ato ou efeito de adorar. Adoração é veneração, culto que se rende a alguém ou a algo que se considera uma divindade. Então, de acordo com essa definição do dicionário, é um culto que se rende. Nós nos rendemos a Deus através da adoração. Um outro dicionário diz que adoração é um termo do latim, é o ato de amar de amor intenso, podendo ter ou não conotação religiosa. No sentido religioso, a adoração constitui o reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade de Deus sobre toda criatura. Então, de acordo com essa definição aqui, adoração é um amor intenso, podendo ou não ser religioso. Mas se for religioso, então é um reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade de Deus. Então, eu coloquei alguns pontos aqui. O que é adoração? Adoração, em primeiro lugar, é um reconhecimento pessoal. Na adoração, eu reconheço quem eu sou. Na adoração, eu reconheço aonde estou. Na adoração, eu reconheço para que estou. Existem muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, com crise existencial. Não sabem o que estão fazendo no mundo. Não sabem por que foram colocados aonde estão. Parece que o acaso tomou conta de tudo. Parece que foi criado por acaso, parece que nasceu por acaso, parece que está por acaso, e a vida parece ser um acaso. Na verdade, essas pessoas com crises existenciais, elas têm dificuldade de se encontrar no propósito a qual foi designado para essas pessoas. Se nós não temos propósitos, realmente nós estamos vivendo por acaso. Se nós não temos propósito, realmente não faz sentido nós vivermos. Nós nos deparamos muitas vezes com pessoas pedindo esmola que ficamos surpreendidos com a idade, com a força que a pessoa tem. Pessoas novas, pessoas que poderiam trabalhar e ganhar muito mais. Pessoas que às vezes você oferece para a pessoa um trabalho e ela não quer. Ela prefere ficar ali no sol quente, prefere ficar no frio
pedindo esmola. Essas pessoas, na maioria das vezes, toda regra tem sua exceção, na maioria das vezes, essas pessoas não estão tendo um reconhecimento pessoal. Porque na adoração é necessário haver um reconhecimento pessoal. Porque quando eu entendo quem eu sou, o que eu sou, então eu me coloco na posição de um adorador. Quando eu entendo que Deus me criou e que eu fui criado com um propósito de adorar a Deus, então eu sei que quando eu estou adorando a Deus, eu estou no lugar certo e na hora certa, fazendo a coisa certa. Na adoração a vida faz sentido. Como foi repetido hoje, eu vou repetir isso de novo. Na adoração, a vida faz sentido, porque a criatura está reconhecendo não apenas quem ela é, mas quem Deus é. A palavra do Senhor diz que Deus mandou o profeta à casa do oleiro. O oleiro estava fazendo um vaso de barro e, de repente, aquilo não ficou do jeito que o oleiro queria e ele quebrou aquele vaso e começou a fazer de novo. E Deus estava mostrando para o profeta, dizendo que ele era Deus que fazia novo, que fazia de novo. E que nós, criatura, não podemos dizer ao Criador o que fazer. Então, se nós reconhecemos quem nós somos, nós adoramos ao Senhor. Quando nós reconhecemos que fomos criados para o louvor da glória de Deus, nós estamos felizes quando estamos adorando a Deus. Não é por acaso que o salmista disse: Senhor, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele disse: os pardais encontraram os ninhos, e eu, Senhor, encontrei os teus altares. Quando nós reconhecemos quem nós somos, nós reconhecemos a grandeza de Deus na nossa vida. Nós reconhecemos a misericórdia de Deus na nossa vida. Nós reconhecemos a bondade de Deus na nossa vida. E por isso, nós adoramos ao Senhor. Essa mulher do poço de Jacó, ela foi buscar água ao meio-dia. Nós já ouvimos ministrações diversas a respeito disso. Ao meio-dia não era uma hora propícia para se buscar água por causa do sol quente, por causa do calor. Talvez ela era rejeitada pela sociedade por já ter tido 5 maridos e está agora com um 6º. Ela encontrou com Jesus e não foi por acaso, porque Jesus já havia programado aquele encontro. Jesus já pediu para os discípulos se retirarem para comprar comida, não porque Jesus estava com fome, mas porque ele havia um encontro marcado com uma mulher que precisava ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus ministrou no coração dessa mulher, essa mulher desejou ter essa água que Jesus prometeu, uma água viva, uma água que traz satisfação, uma água que traz alegria. E ela disse: Senhor, eu quero dessa água, eu quero beber dessa água, eu quero que o Senhor me dê dessa água. E o Senhor disse: vai lá e busca o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: isso tu fala com verdade, já tiveste 5 e o que tem hoje não é o teu marido. Essa mulher, ela reconheceu agora que Jesus, no mínimo, era profeta, porque ele havia descrito a vida dela, ele havia descrito a condição da vida dela, ele havia descrito a condição do coração dela. Agora, essa mulher está ao meio-dia, num poço, e ela se depara com o Messias. Até então ela não sabia que era o Messias, mas para ela um profeta. E agora ela tem a oportunidade de perguntar para o profeta o que ela quiser perguntar. Ela podia perguntar: quando é que vai sair uma lei migratória? Quando é que Israel vai dar a volta por cima? Quando é que a economia vai melhorar? Quando é que o meu baby vai chegar? Quando é que eu vou conseguir casar? Quando é que eu vou conseguir um emprego? Quando é? Porque o profeta estava diante dela. Mas veja a preocupação dela. Quando ela entende
entende que Jesus é um profeta, primeira pergunta que ela faz: aonde é que nós devemos adorar? Se você reconhece quem você é, se você reconhece que você é uma criatura, que você foi criado por Deus, que você foi chamado por Deus, que você foi atraído por Deus, que você foi escolhido por Deus, então qual é a tua preocupação? Será que você está como essa mulher, precisando de uma resposta? Aonde é o lugar da adoração? Ela estava interessada no assunto da adoração, ela estava interessada em adorar, ela estava interessada em não errar. Em não errar. Ela disse, uns dizem que é lá, outros dizem que é cá. Aonde é o lugar da adoração? E Jesus disse, olha, chegará o dia, e já chegou, em que o Pai está buscando e encontrará os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração é um reconhecimento pessoal. Quando eu olho para mim, quando você olha para você, eu quero dizer para você, só resta você adorar a Deus. Quando você olha a graça de Deus na sua vida, tem pessoas aí preocupadas, mas se Deus, por que tem fome? Por que tem guerra? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Por que tem sofrimento? Você não precisa olhar longe, basta você olhar para a sua vida, basta você reconhecer quem você é, que você vai ver um Deus maravilhoso, você vai ver um Deus que perdoa, você vai ver um Deus de oportunidades, você vai ver um Deus que se relaciona com você, o Emmanuel, o Deus conosco. Então às vezes nós estamos olhando lá longe, mas estamos esquecendo de olhar para dentro, olhar para que quando nós estamos alegres, Ele se alegra conosco, quando nós estamos chorando e ninguém sabe, Ele está colhendo as nossas lágrimas. Quando nós dizemos, Senhor, fala comigo, Deus fala. Quando nós pedimos um sinal, Deus dá um sinal. Quando nós oramos, seja as orações mais loucas e sem sentido, Deus responde com carinho, com amor, e Ele confirma que Ele é Deus na nossa vida. Então quando nós olhamos para dentro de nós adoramos ao Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é merecedor de honra, de glória, de adoração. Adoração é um reconhecimento pessoal. Mas também a adoração não é apenas um reconhecimento pessoal, mas é um reconhecimento da divindade de Deus, da soberania de Deus. Como o dicionário colocou aqui, adoração constitui o reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade de Deus sobre a criação. Adoração é nós reconhecermos a soberania de Deus. Eu vou dizer isso de novo. A adoração é nós reconhecermos a soberania de Deus. Nós somos pessoas místicas e gostamos de coisas místicas. Gostamos de criar regras. Gostamos de criar coisas. E nessa criação, nós acabamos, muitas vezes, criando um Deus. Nós invertemos os papéis sem querer. Alguns ateus, pessoas que dizem que Deus não existe de uma maneira declarada, alguns deles dizem que Deus é fruto da imaginação humana. Deus é um ser que eu crio, e esse ser criado por mim
faz com que eu possa me controlar, faz com que eu possa prestar conta a algo que eu criei. Alguns ateus dizem que Deus é fruto da imaginação humana. Nós, que já experimentamos Deus, nós damos gargalhada dessa definição e dizemos, não sabem de nada, inocentes. Porque nós sabemos que Deus não é fruto da imaginação humana. Nós sabemos que Deus é real. E como nós cantamos aqui, é real para mim. É real para mim, é real para nós, porque nós já experimentamos Deus. Mas, mesmo tendo a certeza de que Deus existe, sem perceber, na nossa maneira mística de viver, nós acabamos criando um Deus para nós. Chegaram duas senhoras lá em casa, a minha esposa dá um grito lá de cima, Sandro, prepara a Bíblia. Eu não entendi o porquê que ela gritou isso. Tocou-se a campainha e duas senhoras vieram a conversar sobre Deus. Falar sobre Deus. Viemos aqui falar sobre Deus. Isso foi semana passada. E elas pegaram uma pessoa que gosta de falar sobre Deus. E eu falei, vamos falar sobre Deus, vamos conversar sobre Deus. E Deus deu a graça delas serem diferentes das outras, porque elas ouviram. Elas falaram e eu ouvi. E quando chegou o momento de eu falar, elas também ouviram. E isso foi muito legal, porque normalmente não ouvem. E essas senhoras que, com muito esforço, com muita dedicação, com muita paixão pelo que elas acreditam, elas têm uma Bíblia muito parecida com a nossa, com alguns jogos de palavras um pouco mudados, que realmente muda todo o sentido. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa é a Bíblia que nós temos, que nós usamos. A Bíblia dessas duas senhoras, e eu tenho conhecimento sobre isso, porque eu tenho uma das Bíblias dela, é chamada Novo Mundo, a Bíblia Novo Mundo, as Escrituras Novo Mundo. Diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Um Deus com letra minúscula. E na oportunidade que eu tive, eu perguntei para elas, eu disse, a sua Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. E esse texto está falando de Jesus? Ela disse, sim, está falando de Jesus, porque o texto todo de 1 João, de João, capítulo 1, fala sobre Jesus. Fala que ele era a luz, que ele é a luz do mundo, que ele veio, né? E sem ele nada do que existe poderia existir. Eu perguntei, é Jesus? Ela falou, é Jesus. Eu falei, agora eu preciso te perguntar isso. Jesus é Deus? E quando eu perguntei, Jesus é Deus? Ela disse, Jesus é rei. Ele é o nosso rei. Eu falei, ele é o nosso rei, ele é o seu rei, ele é o meu rei. Mas eu estou perguntando para você se Jesus é Deus. Jesus é Deus? E ela disse, Jesus é rei. Eu disse, não. A sua Bíblia está dizendo que é um Deus. E eu quero perguntar para você uma terceira vez. Jesus é Deus ou Jesus é um Deus? Ela gaguejou. Antes que ela respondesse, eu falei, eu vou te ajudar a me responder. Eu vou dizer para você que se você disser que Jesus é Deus, a tua Bíblia está com um pequeno probleminha aí, quando está escrito um Deus com letra minúscula. Se você disser que a sua Bíblia está correta, que Jesus é um Deus com letra minúscula, então vocês são politeístas e acreditam em mais do que um Deus.
Diga para mim, você é politeísta e acredita em mais do que um Deus? Ou tem algum jogo de palavras errado aí? Esse um Deus, muitas vezes, é o Deus que nós criamos. Cada um de nós criamos um Deus. E servimos a Ele da maneira que nós o criamos. Como assim, pastor? Malaquias capítulo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E, se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Uma palavra no Antigo Testamento para os sacerdotes. Os sacerdotes estavam desprezando o nome de Deus e ainda estavam perguntando: como assim? Como assim nós estamos desprezando? Deus fala assim: vocês estão desprezando o meu nome e vocês ainda perguntam: como assim nós desprezamos o teu nome? Mas graças a Deus que essa palavra aqui era para os sacerdotes. Só que, segundo a carta de Pedro, diz que nós somos a raça eleita, nós somos povo escolhidos, nós somos sacerdotes santos. Então nós fomos chamados por Deus para sermos sacerdotes do Senhor e não podemos desprezar o nome do Senhor. E Deus está dizendo aqui: se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Sabe onde está o nosso temor? Está nas coisas místicas que nós criamos. Ao orar tem que tirar o boné. Ao entrar tem que fazer isso. Ao sair tem que fazer aquilo. Para o povo de Israel, Deus disse: vocês me honram com a boca, mas o vosso coração está longe de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós precisamos reconhecer Deus, quem Ele é. Não é o Deus que nós criamos, não é um Deus que nós criamos e dizemos: dá nada não. Um Deus que nós criamos e dizemos: ah, Ele é muito bom, dá para servir a Ele quando quiser, a hora que quiser, dá para pecar, continuar pecando, porque Ele perdoa, porque nós criamos um Deus para nos servir. Para nos servir. Para amassagear o nosso ego. E muitas vezes o Deus que nós estamos servindo não é o Deus criador dos céus e da terra, que merece honra, glória, poder, majestade, reverência e adoração. Esse Deus é um Deus temeroso, é um Deus que nós devemos temer. Não é de ter medo, é de ter respeito, é de chegar na presença dEle e nós baixarmos a nossa cabeça com humildade e dizer: Deus, Tu és Deus sobre a minha vida.
É de nós reconhecermos, quando Moisés chegou no Monte Santo de Deus, Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. É santo, não era porque era um monte, era santo porque era a presença de Deus naquele lugar. Aonde Deus chega, a santidade, o lugar é santo. E esse Deus merece reverência, merece respeito. Porque nós adoramos, nós conhecemos. Jesus disse para aquela mulher: vocês adoram quem vocês não conhecem, mas nós adoramos quem nós conhecemos. Quando nós conhecemos Deus, nós sabemos que Ele é Deus, e Ele não é um Deus. Ele não é fruto da minha imaginação, Ele não é fruto da minha criação. Não fui eu que criei Ele. Eu sou o barro, Ele é o oleiro. Eu sou o servo, Ele é o Senhor. Eu sou o que digo: Senhor, fala, Senhor, e eu ouço a tua voz. Ensina-me, Senhor, e eu aprenderei. Adoração é um reconhecimento pessoal, adoração é um reconhecimento da sublimidade de Deus. Da sublimidade de Deus. Nos últimos anos houve uma mudança muito grande no entendimento desse relacionamento com Deus. Nos últimos anos nós descobrimos de que o pastor não tem menos unção sem o paletó, sem a gravata, que não é proibido ministrar no sábado sem terno, ainda que assuste a ministra de louvor. Pastor, hoje é sábado, hoje não é quarta, o que aconteceu com o senhor? A minha filha: pai, pelo amor de Deus, onde é que o senhor vai desse jeito? Isso foi muito legal, nós descobrirmos que não é o exterior, mas é o interior. Muitas manias, fugiu a palavra, não é uso e costume, mas muitos tabus, muitos dogmas foram quebrados nos últimos anos, e parece que a nossa mente foi aberta, mas também de uma maneira geral parece que nós, seres humanos, temos uma tendência de sempre sair de um extremo para o outro. Começamos a tratar a Deus como o cara lá de cima. Isso aí ficou comum. Mas o problema não é falar do cara lá de cima. É que perdemos o costume de ajoelhar para orar. Porque Deus ouve a oração, Deus ouviu a oração do rei que estava doente quando ele virou para a parede. E Deus ouve a oração sentado, Deus ouve a oração deitado, Deus ouve a oração andando, caminhando, dirigindo. Deus ouve a oração, Deus não está limitado. Mas a questão é que nós mudamos para o outro extremo. Então deixamos de orar de joelho, passamos a orar deitado. E aí diminuímos a nossa oração deitada. E aí agora já nem oramos mais. E aí orar para comer também já não precisa tanto. E aí a gente vai esquecendo que Ele é Deus, e está perguntando: se eu sou pai, cadê a minha honra? Cadê a minha honra? Presta atenção, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina o vosso Pai Celestial. Deus sabe dar coisas boas, porque Ele é Pai. Mas se Ele é Pai, Ele diz: cadê a minha honra? Adoração é um reconhecimento de que Deus é. Deus é. Deus não é o que nós criamos. Deus não é do meu jeito. A adoração não é do seu jeito. A adoração é do jeito dEle. O culto não é para você, o culto não é para mim, o culto não é para nós. O culto não é para nós chegarmos no final e dizer: e aí, foi legal, o culto hoje estava animado, o culto hoje estava muito legal. Não, o culto é para nós terminarmos e dizer: Deus, o Senhor gostou do culto que nós trouxemos para o Senhor.
O culto é nós sairmos de casa e dizer: eu vou adorar a Deus, eu vou louvar o nome do Senhor, eu vou reconhecer a grandeza do Senhor, eu vou chegar lá e ter um monte de crente para adorar o meu Deus junto comigo, e nós vamos celebrar, como foi falado aqui, celebrar a Deus, porque nós reconhecemos quem Ele é. Adoração é um reconhecimento de quem Ele é. E como é que nós podemos conhecer Deus? Como é que nós podemos conhecer Deus? Foi falado aqui na ministração. Se nós buscarmos, nós encontraremos. Ontem eu tive num encontro de jovens aqui. Achei muito legal a sinceridade do meu amigo Lucas. Eu citei a metade de um versículo e parei e esperei eles completarem. Aí todo mundo ficou me esperando. Aí eu falei assim: está na Bíblia. Aí o Lucas falou: pastor, mas a gente não lê a Bíblia, como é que o senhor vem me falar que está na Bíblia? E eu achei muito legal isso, a sinceridade e a veracidade. Ele falou: como é que o senhor vem aqui dizer para a gente estar na Bíblia, se a gente não lê a Bíblia? O que quer dizer isso? É mais fácil nós criarmos um Deus. É mais fácil eu criar o meu Jesus. É mais fácil eu dizer o que é que o meu Jesus quer, do que eu perguntar para Ele o que é que Ele quer. É mais fácil eu dizer o que o meu Jesus gosta, do que eu perguntar para Ele o que Ele gosta. Porque nós criamos um Deus com letra minúscula. E a esse Deus nós servimos da maneira que nós queremos. Adorar Deus, adoração, é uma opção. É uma escolha. Olha, Deus é. Você não pode mudar isso, eu não posso mudar isso, o ateu não pode mudar isso, o católico não pode mudar isso, o islâmico não pode mudar isso, quem tem religião, quem não tem religião, não pode mudar quem Deus é. Deus é. Ele é. E um dia nós chegaremos diante dele, todos nós, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Nós chegaremos diante dele. Agora, adorar a Deus é uma opção. Adorar a Deus não é falta de opção. Pessoas que criam o seu próprio Deus, criam os seus próprios mandamentos, criam a sua própria religião, muitas vezes se sente forçado pelas circunstâncias a adorar a Deus, por medo. Quantas religiões trabalham no medo, induzem a pessoa a ter medo. Você tem que adorar, senão vai acontecer alguma coisa. Você tem que dizimar, senão você vai perder dinheiro. Você tem que fazer isso, senão você vai se dar mal. E aí quando você se dá mal, viu? Te falei? Aí você criou um Deus e aí você fala: eu tenho que ir lá adorar esse Deus. Como se eu não tivesse opção. Você tem opção. Deus não te coloca contra a parede. Deus não te força. Pelo contrário, algumas pessoas dizem: por que que Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, sabendo que o homem ia pecar? Porque Deus é maravilhoso e Ele sempre nos dá a opção. Ele sempre nos dá a opção. Ele é tão maravilhoso que no final dos tempos Ele vai prender Satanás por 1000 anos. E as pessoas vão viver numa paz maravilhosa, Cristo reinando. E tem um versículo que chama a atenção, que diz assim: e depois dos 1000 anos, Satanás será solto por mais um pouquinho de tempo. Sabe para quê? Para dar opção. Ninguém precisa adorar a Deus por falta de opção. Ninguém precisa adorar a Deus por medo. Elias se levantou e disse: nós não podemos ficar entre dois pensamentos.
Maravilhoso, esses profetas, eles eram corajosos. Ele disse, olha, se Deus é Deus, vamos servir a Deus, vamos adorar a Deus, vamos cultuar a Deus. E Elias teve a coragem de dizer, mas se Baal é o Senhor, então vamos adorar a Baal. Vamos todo mundo adorar a Baal. Que responda o Deus verdadeiro. E eu quero abrir um parênteses aqui para você e perguntar quem é o teu Deus verdadeiro. Sabe aquela hora que você precisa de Deus e o dinheiro não responde, e a mulher não responde, e o carro novo não responde, e ninguém responde, mas Deus responde. Então se Deus é Deus, sirva a Deus, adore a Deus. Não por falta de opção, mas porque você olha para você olha para Ele, e você diz, só cabe a mim adorar ao Senhor. Elias, ele não só entendeu de que adorar a Deus não era falta de opção, como ele discipulou o seu moço também dessa maneira. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 2, depois versículo 4, versículo 5, depois versículo 6, diz que Elias chegou para Eliseu e disse assim, Eliseu, fica aqui, que Deus me mandou lá para Gigal. Eliseu diz assim, tão certo quanto vive a minha alma, tão certo quanto vive o Senhor, eu não me aparto de você. Então vamos lá para Gigal. Chegou lá em Gigal, versículo 4, a Bíblia diz que Elias falou assim, Eliseu, fica aqui, porque Deus me mandou para Betel. O moço disse, peraí, se Deus te mandou para lá, o que eu vou ficar fazendo aqui? Se Deus te mandou para lá, tão certo quanto vive o Senhor, que eu vou contigo. Quando chegou em Betel, parecia que Elias queria se livrar de Eliseu. Eliseu, fica aqui porque Deus me mandou para Jericó. Eliseu disse, se tu vai para Jericó, eu vou também. E por que não falar de Ruth? Quando parece que Noemi também tentou se livrar dela e disse, Ruth, fica aqui, você é nova, você é bonita, você tem um futuro, você tem uma vida pela frente. Ela disse, olha, não insista comigo, porque para onde você for, eu irei, aonde você deitar, eu deitarei, porque a partir de hoje o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Escolha, escolha, escolha. A outra nora de Noemi escolheu voltar. E por que não falar do moço agora de Eliseu? O moço de Eliseu também teve escolha. Sabe o que ele escolheu? Ouro, prata, pano e lepra. Porque ele foi atrás dos presentes, enquanto ele tinha a mesma oportunidade que Eliseu teve. Os ladrões da cruz ao lado de Jesus, os dois tiveram a mesma oportunidade. Adoração é uma escolha. Adoração é uma escolha. Ninguém é forçado a adorar, ninguém é forçado a vir à igreja. Ninguém é forçado a servir a Deus, ninguém. Jesus prega, parece que toda semana a gente fala esse versículo, parece que só tem esse versículo na Bíblia. Jesus prega um sermão difícil, duro, o pessoal vai saindo, todo mundo, não, o sermão é muito duro, muito duro, muito duro. Jesus olha para os discípulos e fala, e vocês, não vão embora também não? Alguém chega para Jesus e fala, Jesus, eu quero te servir. Jesus falou, pensa bem, as raposas têm os seus covis, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Adorar a Deus é um reconhecimento pessoal, é um reconhecimento de quem Deus é uma escolha.
é uma opção. Quando nós estamos servindo a Deus por regras, por medo, por qualquer outra razão, nós estamos, como foi falado aqui na ministração do louvor, errando o caminho. E tem uma voz, que é a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo: olha, o caminho é aqui. Não cria nenhum Deus na sua mente e serve a Ele como você achar melhor. Você sabia que a gente nem sabe o que é melhor? É muito legal, nós estamos fazendo faculdade de psicologia, e aí tem as aulas de psicologia, tem as aulas de filosofia, e aí, bom. Mas o que é bom? O melhor, o que é o melhor? Sabia que a gente nem sabe o que é? Como assim, pastor? A Bíblia fala que no tempo dos juízes, cada um fazia o que achava melhor. Cada um fazia o que achava que era certo. O jovem chega para Jesus e diz: bom mestre. Jesus diz: por que você está me chamando de bom? Não sabe que só tem um que é bom? Deus. Será que Jesus não era bom? Não, Jesus estava confrontando aquele jovem para ele definir, para ele aprender a definir o que é bom. Porque nós não sabemos. Sabe por que nós não sabemos? Porque nós estamos sendo conformados pelo mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Eu estava falando com uns amigos hoje e eu disse: sabe o que é não se conformar com o mundo? É que quando você bota uma forma redonda, o bolo sai de que jeito? De que jeito? Redondo. E quando você bota uma forma quadrada? Quadrada. E o que o mundo está fazendo? Está tentando nos formar. O mundo está tentando dizer para você: você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para as coisas de Deus, você tem que trabalhar, você tem que ganhar, você tem que comprar, você tem que mudar, você tem que adquirir, você tem que isso, você tem que aquilo. É a forma do mundo. Mas a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe que Deus é esse? Não é o Deus que nós criamos. Nós confundimos fé com imaginação. Nós confundimos fé com imaginação. Na nossa imaginação nós criamos um Deus. Não. O Deus que tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Ele honra, glória, poder, majestade, a Ele o nosso serviço para todo sempre. Amém. Eu preciso conhecer esse Deus. O Deus verdadeiro, não o Deus que eu crio. Eu preciso escolher Deus. Eu preciso optar por Deus. Eu preciso fazer a escolha certa. Por último, adoração é um estilo de vida. Aquela mulher estava preocupada. Onde é que nós devemos adorar, Senhor? Aquela mulher podia ter perguntado muitas outras coisas, mas ela estava preocupada, porque ela não podia errar. Ela já tinha errado demais. Ela estava cansada de errar. Quando ela entendeu, quando ela conheceu que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ela voltou para a cidade dela. Ela foi para Samaria. Ela começou a dizer para todo mundo: encontrei o Messias. Encontrei o Messias. Encontrei o Messias. Como o Messias não era fruto da imaginação dela,
Sabe o que aconteceu? A palavra dela foi acreditada. As pessoas olharam e falaram assim, ela deve ter mesmo encontrado o Messias. Pelo jeito que ela está falando. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que ela convenceu as pessoas a irem atrás do Messias. Os discípulos chegaram, trouxeram a comida, Jesus falou, eu não quero comer. E eles disseram, será que alguém já trouxe comida para Jesus? Jesus disse, não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, fazer a vontade do meu Pai. Quando a cidade de Samaria, trazido por essa mulher trouxe uma cidade aos pés do Senhor. Quando a cidade estava vindo, Jesus falou para os discípulos, ensinou para os discípulos, vocês dizem que falta 4 meses para a colheita, mas eu digo para vocês, levante os vossos olhos e veja. Vê o quê? Vê uma cidade sedenta vindo. Vê uma cidade cansada vindo, porque todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde, porque eu aliviarei, diz o Senhor. Levante os vossos olhos e vejam. Quando eles olharam e viram uma cidade vindo. A adoração dessa mulher convenceu uma cidade. Sabe o que quer dizer isso? Talvez você não consiga convencer uma cidade, mas começa convencendo a tua família. Convencendo do quê? Que a tua adoração é verdadeira. Convencendo que você adora um Deus que não é fruto da imaginação humana. Convencendo de que você serve a um Deus vivo, a um Deus presente, a um Deus que se relaciona conosco. Convence-os da tua casa primeiro. Convence os do teu trabalho primeiro. Quando tiver veracidade no que você fala, quando tiver verdade no que você diz, quando houver autoridade em você. Eu me desviei dos caminhos do Senhor na minha juventude por 7 anos. E eu tinha conhecimento da palavra de Deus. E nos botecos eu evangelizava. Falava de Jesus. Falava do amor de Deus. As pessoas ouviam por um tempo. E depois paravam e perguntavam, peraí, what's going on here? Como é que você sabe tanto assim da Bíblia? Como é que você conhece tanto assim esse Deus? Você é crente? Eu dizia, não sou crente, não era. Estava desviado dos caminhos do Senhor. E quando eu dizia, não sou crente, eles diziam, então pode continuar falando. Fala para nós, fala. 7 anos evangelizando nos botecos, nunca ganhei uma alma. Nunca ganhei uma vida. As pessoas ouviam, podia falar 1 hora, 2 horas. Pega mais uma cerveja, pega mais um negócio aí. Podia falar o quanto quisesse, que eu gosto de falar. Mas ninguém aceitava, ninguém nunca aceitou. Sabe por quê? Porque não tinha autoridade. Sabe por que não tinha autoridade? Porque eu não vivia o que eu pregava, o que eu falava. Porque parecia que era bom para os outros e não para mim. Quando você viver uma vida de adoração, você vai começar a convencer tanta gente perto de você, que você vai assustar com a autoridade que há sobre você. E sabe qual é o melhor disso? É que você não precisa convencer ninguém. Olha o que aquela cidade disse para aquela mulher. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Na adoração, nós não precisamos convencer o marido, nós não precisamos convencer a esposa, nós não precisamos convencer o filho. Sabe o que nós precisamos? Adorar a Deus. Adorar com verdade, em espírito e em verdade. As pessoas vão ver, vão observar. E vai chegar num ponto
que vai ver que não é imaginação, não é criação sua. Não é porque você é forçado, não é porque o cinto apertou, não é porque está no meio do monte de problema, não. É porque você é um adorador. Vamos nos colocar de pé.